um holograma de 2023, quer dizer, com a nossa sexta temporada. Sim, 6 anos distribuindo arte, fomentando a arte, indicando espetáculos, entrevistando grandes diretores do Brasil inteiro, grandes atores do Brasil inteiro. E agora a gente começa uma nova fase, que é trabalhar dentro da programação do Festival de Teatro de Curitiba. E por isso que eu trago hoje o criador do festival, o criador, o diretor do festival, um cara responsável por fomentar a arte aqui neste período em que a cidade se transforma num grande festival de arte pelas ruas, onde você vai e você esbarra com a arte. E o responsável por isso é Leandro Knopfels, que está aqui comigo. Obrigado, querido. Como é que você está? Gerson, tudo certo? Obrigado por espaço, A oportunidade. gente estava falando, você deve estar numa correria, né? Hoje a gente está começando o mês de março, quer dizer, na segunda semana. O festival está aí dia 27, né? Assim, a correria maior, ela aconteceu antes, né? Agora o festival na rua é meio que uma situação inercial. Eu também dei a sorte de, há pouco mais de 10 anos, encontrar uma pessoa que está comigo aqui à frente do festival, que é a Fabíola Passini. E, então, quem está corrida, na verdade, é ela. Ela assumiu a direção do festival há um tempo e hoje ela toca esse dia a dia bem mais que eu. Então, assim, o festival, quando vai para a rua, a minha parte diminui bastante e com o auxílio da Fabíola, mais ainda, né? Então, dá tempo de tentar aproveitar esse período para fazer isso, falar com as pessoas, tentar pedir, né, para que todo mundo espalhe a notícia que o festival está aí. Isso é muito importante. O festival, além de ser um conjunto de espetáculos, apresentações, é o estado de espírito. Então, quanto mais pessoas falarem, quanto mais pessoas estiverem atentas à programação, perceberem que tem uma coisa diferente, mais isso realmente retroalimenta e muda a cidade, muda aquele momento e faz com que a gente continue a cada ano tentando oferecer coisas diferentes e novas para a cidade. A gente estava conversando em off, assim, e as pessoas não sabem muito a respeito de você, se você era artista, como é que você começou a se envolver com a arte, né? Então me conta um pouco como é que foi a tua trajetória. Você é de família de artista. De pessoas que gostam de arte. Família artista. Minha mãe foi uma atriz amadora, Tá. mas eu sou de uma casa de artes, uma casa que proporcionou muito contato com manifestações artísticas a vida inteira. Assim como eu tento fazer para o meu filho, meus pais, meus avós, minha avó especialmente, meus tios fizeram muito, muito com a gente lá em casa, comigo, com meus irmãos. Então, desde cedo, contato com filmes, livros, teatro, exposições, né? Sempre dando muito valor para isso. Eu acho que isso me trouxe uma atenção e na verdade, o festival de teatro ele surge de uma percepção de que faltava oferta em Curitiba. Né? Um público... Então, como é que era? Vamos contar um pouquinho da história. 92, né? Foi isso. Você tinha 19 anos. Você estava fazendo o quê? Estava 18. O festival aconteceu em março e eu tinha então 18 anos quando o festival aconteceu, em 73. De agosto de 73, eu vou fazer 50 anos agora em agosto. O festival começou a ser gestado em 91, mais especificamente durante uma greve da Universidade Federal do Paraná. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade, do curso de administração, e aí houve uma greve e a oferta cultural na cidade ela era bastante limitada. A gente está falando, não sei que idade, que contexto tem aqui as pessoas que nos assistem, mas então eu vou... Desde os 40, dos 80 até os 20. Dos 20 então vou me permitir contextualizar para todo mundo aqui, né? a gente está formando plateia, é importante que eles saibam da história, como começou. Então há 31 anos, contextualizando aquele momento, há 31 anos, não tinha a internet, não existia, o celular não existia. A realidade logística do Brasil era diferente. Você trazer uma carga ou um ator para cá, né? Ou pegar um avião era um evento único, talvez, na vida de algumas pessoas. Eram momentos diferentes. E a oferta cultural para a cidade de Curitiba era bastante... Ninguém telegrama para os atores? Não, né? A gente começou com fax na época, né? Mas assim, e fax e secretária eletrônica. Acontecia muito, porque hoje também, né? Você manda um direct para qualquer pessoa, a pessoa se responde, mas assim, o fato de você
ter o contato de alguém já era um ativo enorme. E Sim. mais do que ter o contato, você ter a resposta de alguém. Eu me lembro de um caso específico, por exemplo, que eu liguei pro Fagundes, aí caiu na caixa, como é que fala isso? Secretária, na secretária eletrônica dele, e eu comecei a falar, me apresentando, e ele pegou o telefone. Aconteceu casos de eu deixar recado, por exemplo, Paulo, Curiosidade, eu sou curioso. Era a voz dele na secretária. era a voz dele na secretária, pedia pro Legal. Isso aconteceu de eu, aconteceu de eu conseguir, por exemplo, na, na venda, na busca de patrocínios, aconteceu de eu conseguir o telefone do Antônio Hermílio de Moraes, ligar, ele atender, eu reconhecia a voz por causa da minha, e eu travar, porque eu esperava que a secretária atendesse, né? E eu não consegui falar e desliguei. Desliguei na cara dele, porque eu não sabia como. Porque eu pensei que eu estava ligando para agendar uma conversa, agendar uma coisa, não estava preparado para ele atender. Aconteceu de eu, por exemplo, ligar para o Paulo Altran, deixar recado na secretária eletrônica, e aí não querer sair de casa, porque caso ele retornasse e eu não estivesse, eu perderia a chance de falar com ele, né? Porque não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha. A comunicação era muito restrita, né? Então o festival Na rua começou. ninguém te encontrava. Simples assim. Saíram de casa. Claro, e se não te liguei na tua casa, também não te liguei para anotar recado, também a ligação foi. Né? A pessoa até te retornou, mas você não atendeu, perdeu. Eu não sei como a gente já virou sim, mas era assim. E na minha casa não tinha secretária eletrônica. Minha mãe não gostava da secretária eletrônica. Não, na minha FT bem depois. Então, assim, era uma dificuldade grande de entrar em contato com as pessoas. Mas o festival nasceu dessa percepção. Naquela época da greve da Federal, tinha apenas um espetáculo em cartaz em Curitiba, que era o New York, dirigido por Anthony Bueno, Um clássico nosso aqui. né? Baseado nos quadrinhos do Will Eisner. Foi sensacional. E aí, em saindo dali, puxa, Curitiba tem tantas salas, tem tanto público e só um espetáculo. E aí começou uma busca por tentar viabilizar esse festival. Você já pensou de cara num festival para suprir aquilo? Eu pensei de cara no festival porque eu tinha uma referência do Festival de Cinema de Gramado, Maravilhoso. e também meu pai tinha uma empresa que patrocinava muitos espetáculos que vinham para Curitiba, então eu achava que tinha a possibilidade de entrar em contato com as pessoas por causa desse vínculo comercial que meu pai tinha. E assim foi. E aí, isso foi março, abril de 91, e aí eu com amigos que se tornaram sócios, fomos mapeando, né? A gente listou a quantidade de salas que tinha em Curitiba naquela época. Pra você ter uma ideia, Gerson, hoje eu não sei, porque eu até deveria ter esse número mais preciso, mas eram 100 salas de apresentação em Curitiba. Meu Deus, 100 para qualquer lugar. zero, né? A gente tem ainda hoje, né? Quem não é de Curitiba não vai saber, mas dentro do Colégio Estadual tem um teatro fantástico para quase 1.000 pessoas. Tem um colégio ali em frente ao Pequeno Príncipe também, que tem um teatro maravilhoso dentro. Colégio Paranaense, o Colégio, né, de Edificação Centenária, tem uma sala dentro. Diversos clubes têm espaço para apresentação, mas a gente usa muito pouco, né? A gente acaba sempre usando os mesmos. E aí vem também uma, não é uma premissa, mas é um objetivo que o festival tem de sempre tentar trazer esses espaços, né, nessa trajetória de 31 anos, trazer esses espaços, devolvendo eles para a cidade, porque às vezes eles estão ali escondidos, esquecidos, e não são aproveitados na sua total potencialidade. Mas voltando aqui à questão linear do tempo, então, em outubro, mais ou menos, de 2021, a gente já tinha uma indicação do patrocínio, que seria do Banco Bamerindos. Até então tu não tinha patrocínio. Quando dá ideia, não, né? Aí foi um ano. Depois até 2001 você não teve? Não, desculpa, eu falei 2000, desculpe, 91. Falou 2001. Desculpe. Então, em outubro de 91, com as coisas mais definidas, na primeira edição, com as coisas mais definidas, a gente tinha o patrocínio do Bamerindos, e pelo fato da gente ter o patrocínio do Bamerindos, o governo do estado, o governador era o Roberto Requião, na época tinha uma briga com o José Eduardo Andrade Vieira, que era o dono do Bamerindos, e a notícia que a gente teve através do Oswaldo Loureiro, que era o diretor do teatro,
as iniciativas que têm patrocínio do Bamerinos não podem se apresentar no Teatro Guaíra. E isso nos tirou 2 salas importantes, né? Tudo bem que a gente mapeou 100, mas a gente até na época, o Teatro do SESI, que pegou fogo depois, também ali na Cândido de Abreu, mas a gente estava trabalhando com as salas que eram mais usadas pela sua facilidade, etc, né? E uma sala grande como o Teatro Guaíra, a gente não tinha outra. Então a gente procurou o Jamie Lerner, que desenhou no guardanapo, uma audiência pública, desenhou no guardanapo ali um projeto ali no Parque das... Você conhece o Parque das Pedreiras? Eu falei, não sei onde fica isso. Lá no Pilarzinho. Lá tem 2 pedreiras, uma maior, que eu quero fazer shows, e uma menor, cuja ideia é montar um anfiteatro. Eu ia deixar essa segunda parte para o meu sucessor, mas já que vai ter esse festival de teatro aqui, eu vou acelerar essa obra. E vou construir. E assim foi construída a Ópera de Arame, e que foi inaugurada junto com o Festival de Teatro de Curitiba no dia 19 de março de 1992, com o espetáculo Sonho de uma Noite de Verão do Cacá Rossetti. Então, terminado esse primeiro ano, esse primeiro ciclo, acabou que a gente apresentou na cidade de Curitiba 14 espetáculos, 12 em salas e 2 na rua, trazendo grandes nomes, assim, mas que não eram de consumo fácil, né? Eram Antunes Filho, Geraldo Thomas, Henrique Dias, Gabriel Vilela. Mas fala logo do Teatro Verdadeiro, né? Do teatro Gente que hoje conhecida, na época não tanto, especialmente porque, de novo, a informação não circulava desse jeito que circula hoje, e que também não tinha o apelo da TV, né? Normalmente aqui em Curitiba as pessoas iam assistir os atores mais conhecidos, os textos mais fáceis, de certa forma. A gente fez um festival que não focava nisso. A gente focava nos encenadores, independente do apelo comercial para venda de ingressos. E mesmo assim, a gente lotou. A gente tinha 25 mil ingressos para vender, vendemos 25 mil ingressos, foi um sucesso total absoluto, o que fez com que meus sócios e eu, né, à época meus sócios, hoje não mais, a gente voltasse a tentar fazer a segunda, terceira, quinta, 10ª edição do evento, chegando hoje à 31ª. Então, quando você fala que eu não sou do meio do teatro, eu não sou de ator, ou diretor, ou autor, ou o iluminador, ou eu não sou do ofício do teatro, mas eu me entendo do meio do teatro, sim, porque eu sou um produtor de teatro com uma trajetória longa e no currículo com produção de mais de 100 espetáculos já. Pelo menos 3 por ano eu produzi, e como são 30 e tantos anos, já passei de 100. Muita coisa. Muita coisa. Tá, daí vamos seguindo ali. Diga aí. A partir desse momento, de 92, o teatro começou a deslanchar, né? Todo ano teve sucesso para crescer, não foi assim? Você começou em tamanho, com determinadas... Quantas peças tinha no primeiro? Então, primeiro tinha 14 espetáculos, e o festival se manteve mais ou menos desse tamanho por 5 anos, 5, 6 anos. A gente teve uma adesão grande da produção curitibana de espetáculos, e a gente chamava isso de programação associada. Até que eu fui para Edimburgo em 1997, no ano que estava lá quando a princesa Diana morreu, dia 31 de agosto de 97, meu aniversário, estava lá. E lá em Edimburgo eu vi o Fringe, que é a mostra não oficial, né? A mostra que acontece espontaneamente, que basicamente acontecia aqui, e simplesmente a gente chamava de programação associada. Não dava assim a gente não trazia para muito perto, a gente não dava uma atenção maior. Em vendo esse movimento em Edimburgo, eu voltei para cá e, junto com meus sócios, a gente adotou tanto o nome como, de certa forma, o modelo. Não é possível adotar o modelo porque a visão até comercial que se dá para o teatro, especialmente nos países anglo-saxões, saxões, ele é diferente daqui, né? Edimburgo, o Fringe é uma reunião de diversas salas de apresentação, e essas salas têm donos, e esses donos precisam girar essas salas
para fazer receita com ingressos, com bar, com taxa de administração de ingressos, eventualmente com merchandising, em algumas salas de estacionamento. É uma atividade comercial como diversas outras, né? Aqui no Brasil, especialmente em Curitiba, a gente não tem esse hábito. A gente tem dois teatros de dono, que são o Lala Schneider, que, que é brilhantemente tocado pelo João Luiz Fiani, e o Regina Vogue, que é muito bem administrado pelo Adriano Vogue. Mas as grandes salas dessa SEI que eu te falei, né, e hoje eu não tenho a precisão do número que funciona, mas pertencem a instituições sem fins lucrativos, pertencem ao poder público. O Jorge Sada está com teatro. Bom. Ah, Jorge Sada também, desculpe, É. desculpe Não. esquecer de citá-lo. Mas, enfim, são exceções que, Mas essa é total, né, que confirmam a regra de que no Brasil, especialmente cidades que não são Rio e São Paulo, as salas de teatro são caixas vazias esperando que alguém vá propor uma programação. Diferente de de centros mais maduros, em que as salas são atividades comerciais e que precisam funcionar de manhã, de tarde e de noite, seja com palestras, seja com espaço para ensaio, seja como apresentações fechadas, seja com prestações para o público, porque precisa rodar, faturar e render. Então, aproveitando que você está me falando, como é que poderemos fazer isso o ano inteiro em Curitiba? Que fosse um lugar fomentador de arte e que isso criasse até um turismo por causa disso, que não fosse só no tempo do festival. Porque a gente tem sala, tem autores, tem toda uma infra aqui, né, profissional. Tem. Eu acho Tem que tem público. eu acho que é um aculturamento, né? Passa por uma trabalho junto ao público, como o festival fez com o seu público, passa por incentivos públicos, no sentido de isentar impostos, colocar benefícios, etc. Passa por um viés empreendedor de quem está nessa área e que deve, né, tomar riscos. A gente está fazendo injustiças aqui, ó. Sempre quando a gente cita alguém, faz injustiça. A gente não falou do Avilola, que também tem uma sala própria. Exatamente. Nós temos algumas, tem uma ação Que entrega muito, do Teatro do Edson Bueno, das companhias. Existe, né? Quando eu coloquei esse exemplo das salas, é que basicamente assim, as sedes das companhias têm salas que foram adaptadas. Não são salas formais que como tem nos clubes, como tem em colégios, como tem às vezes em prédios como a FIEP ou como, né, em instituições, etc., que tem salas preparadas, muito mais que as salas dessas que foram adaptadas, e ali elas não têm esse viés comercial, né? É mais para a obra ser apresentada. As salas não precisam se manter por elas mesmas, né? O prédio acaba pagando a existência daquela sala. Sim. E dessa forma, elas acabam se tornando instituições passivas. Elas não buscam uma apresentação constante, uma programação constante. Elas são em torno do repertório da companhia, né? Uma relação com o público, né? Então, voltando ali ao modelo do Fringe, Por favor. essa é uma diferença que existe grande nesses países, especialmente essa cultura. A gente vai encontrar isso na cultura germânica, na cultura nórdica, na cultura anglo-saxã, de salas que tem que ter vida, né? Que tem que ter programação permanente e constante. Então, em Edimburgo aconteceu isso, a Associação dos Teatros Independentes se reuniu e montou uma programação que acontecia e acontece paralelamente ao Festival Internacional de Edimburgo, que foi criado em 1947, e que foi criado justamente para atrair o turista para Edimburgo. E percebendo esse movimento, as salas se juntaram e criaram o Fringe. Isso não aconteceu em Curitiba. O Fringe foi criado pelo próprio festival, tentando melhorar uma situação que já existia, que era dessa programação associada. E com isso o festival ganhou uma proporção maior, né? No primeiro ano a gente teve, sei lá, são 7 espetáculos do Fringe, para chegar até ter 430 espetáculos diferentes do Fringe. E o Fringe... Essa é dos hoje em dia?
Nesse ano a gente não chega a 400, 370, 360 apresentações. E quantas oficiais? Na oficial 32, na mostra oficial que foi rebatizado como Mostra Lúcia Camargo, na Mostra Lúcia Camargo, 32 espetáculos diferentes. São 32 mais 360, fazendo aí quase 400, aí tem mais o risorama, etc. Então a gente passa de 400 atrações diferentes dentro desse período do festival. Mas estou te colocando aqui cronologicamente, né? Perguntou como é que... Cronológico, eu já estou falando para a pessoa que a gente vai falar bastante sobre esse festival, tá? Tomara que o pessoal... É hora a gente vai falar. Tem a paciência para ouvir. Basicamente... Agora, estão escutando no carro, é ótimo. Que bom. Informações por mim. Dá até mais vontade de mirar essa. Tomara, né? Para mim, como eu disse, né, o festival tem que ser um estado de espírito. Mesmo quem não vá, que comente, que avise, que se informe. Isso É porque a cidade se transforma. A cidade se transforma. Para mim, da cidade, né? para mim é como se fosse Natal, entendeu? Que legal. Eu barro com a arte. Sim. É outra coisa. Eu tive uma experiência quando eu era criança que me transformou. Quando eu estava passando pela Rua da Praia, em Porto Alegre, um dia eles resolveram botar caixa de som, a extensão dela inteira. E tocava um jazz lindo. Eu era adolescente, estava office boy ali, né? Mas aquela quadra, aquela caminhada nunca foi igual. Como a arte pode se transformar ou transformar as pessoas, né? Eu sempre que você tem essa vontade de colocar a comunidade dentro da cidade de novo, nos lugares públicos. Sem dúvida. Eu acho que uma das funções do festival é ocupar a rua, né? Tanto que dessas 400 e tantas atrações, quase 25%, quase 100 atrações são na rua. E às vezes elas são de rua, ou às vezes elas são apenas na rua. A gente adapta, pega um palco e monta na rua para que as pessoas, como você disse, esbarrem com essa manifestação, com essa atração e percebam que alguma coisa naquele momento cotidiano mudou. Então, o festival... Com fringe. o festival sai ali de 1997, de 20, a gente já tinha 20 espetáculos, para 20 mais, no começo 7, e rapidamente para 120, mais 100, para 120 espetáculos. Por quê? Porque o Fringe se tornou um lugar de troca, de encontro, de novidades, de possibilidade de criar coisas com pessoas que sempre queriam se encontrar, que queriam estar juntas, mas não podiam. De novo, lembrando, é um período pré-redes sociais, pré-contato rápido e imediato através de telefones portáteis, etc. Né? Então, se a gente mal comparar aqui, né? Não dava carta, galera. Só por aí já dá para ter uma base. Era carta. Assim, se a gente for comparar assim, né? A Torre Eiffel Só por carta. a grande feira de Paris, porque quando aqueles eventos aconteceram, era tão marcante a possibilidade do encontro, né? A única forma de você trocar era se entregar, tudo bem. Tinha carta, etc. Mas assim, as grandes feiras, né? Encontro necessário. E o festival foi se tornando esse grande momento de encontro das pessoas do Brasil inteiro. E o Fringe acabou se tornando esse movimento, de certa forma, caótico, que se tornou um caórdico, né? Do caos vem a ordem. Então, de uma profusão enorme, as pessoas se perderem, até muita gente perguntando o que eu assisto, e a minha dica foi assim, assista qualquer coisa, faz parte de você assistir, não precisa ter medo de assistir uma coisa que você não vai gostar, vai te fazer bem também assistir uma coisa que te incomode, vai fazer bem também assistir uma coisa que não tenha tanta qualidade. Claro, uma criança que está tendo o primeiro contato com qualquer linguagem artística, a gente tem que tomar muito cuidado para aquela criança saber que teatro ou cinema, qualquer música é bom. Mas alguém que já tem algum repertório, assistir um espetáculo que não seja tão bom, faz parte, né, da construção do seu repertório. Mas ficou tanta oferta que acabou ficando confuso e a gente começou a estratificar em pequenos eventos, pequenas mostras. E aí surgiu uma mostra de humor chamada Risorama. A comédia stand-up estava no início do movimento no Brasil, início dos anos 2000. Era até, né, o humor no Brasil era humor calcado em personagens e piadas. E bordões, né? Bordões, né? Então você pegaria Ari Toledo, você pega Costinha. Agildo Ribeiro, Costinha e etc. Esse era o humor. E o show que eles faziam era desses personagens da piada. Nunca da questão da análise do cotidiano, do sarcasmo, né, da sacada inteligente e etc.
E esse movimento, que é muito, muito tirado da cultura americana, foi ganhando relevância, e o Diogo e tinha muito disso no Fringe. O Diogo Portugal nos procurou a direção do festival, a organização do festival, e falou: vamos fazer um festival de humor, e assim criou-se o Risorama, que foi o primeiro festival de humor do Brasil, pioneiro, onde diversos nomes se apresentaram ainda pré-fama, né? E através desse modelo de segmentação por uma linguagem, a gente viu que a gente podia fazer também isso no Fringe. Isso facilitaria o público, facilitaria o entendimento e iria povoando o festival com diversos é, multi-eventos, eventos simultâneos, né? Então o Festival de Curitiba, assim como o Festival de Edimburgo, foi se tornando uma soma de diversas atividades. E ele ainda é essa soma. A gente continua falando para os produtores da cidade, assim, pessoas me falam: por que você não faz um evento de música do outro festival? Eu falo: faça, vai ser ótimo que isso aconteça. Porque assim, né, Não está fechado para nada. Todo ano você aprimora e faz alguma pelo coisa. contrário, a gente está muito aberto a toda a soma. Porque eu entendo, assim, a gente está falando do viés econômico, né, viés comercial. Eu entendo que, assim como em São Paulo tem lá a Rua das Noivas, ou aqui Curitiba, a Rua Marechal, Floriano é a Rua dos Carros. Você fica pensando: por que o concorrente fica do lado do concorrente, né? E você vai perguntar pro vendedor lá, o cara adora. Ele vende mais. Claro. E aqui eu acho a mesma coisa. Quanto mais pessoas estiverem dispostas a ir para a rua, a comprar ingressos, assim como Porque todos esses serviços se retroalimentam. se retroalimenta, né? A se divertir, eu acho que quanto mais opções, mais todo mundo vai vender. A gente cria realmente uma cena. Então, dentro desse princípio, a gente começou a fazer propostas de evento de variedades, que é o mishmash, que é um termo em Yiddish para miscelânea. A gente fez Explica para quem não conhece assim melhor. É um evento que basicamente, o mishmash é uma... Assim como a gente tem, então, o Risorama, que é nosso festival de humor stand-up, o mishmash é o nosso festival de variedades, por variedades e habilidades. Entenda-se, ilusionismo, tá. malabarismo, um cabaré, um grande cabaré, né? Tudo que é arte de cabaré Entendi. tá dentro. E aquela coisa. Exatamente, tudo que é cabaré está dentro do mishmash. A gente fez um evento voltado para as crianças e chamou aquele Guritiba, né? Guri com Curitiba, ou Guritiba, que tem exatamente essa preocupação de ter os espetáculos mais encantadores para uma primeira experiência. E a forma que os pais têm de apresentar essa linguagem para os filhos, a gente tem essa preocupação muito, muito presente, assim, né? Do cuidado com que se apresenta ali para esse primeiro contato. E também inspirado em uma atividade, depois 2004, 2003, peraí, agora não lembro, 2004, 2005, eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado em gestão das artes, gestão do entretenimento na Inglaterra, em Londres. E lá também tive contato com um evento que depois, muitos anos depois, chegou no Brasil, que era o Taste of London, que é um evento de gastronomia. E a gente puxou essa vertical também para o Festival de Curitiba, sendo mais uma das opções que a gente oferece nessas 2 semanas. O festival começou durando 10 dias, hoje ele dura 2 semanas. Então, durante essas 2 semanas, a gente quer ter um festival que é o nosso mote, que é o nosso slogan, é um festival para todos. Festival para todos os repertórios, o festival para todas as linguagens, o festival para todos os horários, festival para todos os bolsos, festival para todas os entendimentos, né? Tem espetáculos mais quadrados, mais tradicionais e clássicos, espetáculos mais provocativos. Então, a gente quer ter esse festival para todos, para o amor e pluralidade, então, a pluralidade, sem dúvida, sempre permeou o festival, sem nenhum viés ideológico, sem nenhum viés político. Pelo contrário, libertário, né? Eu acredito realmente que Liberdade. todo mundo pode se beneficiar
do contato com a manifestação artística. E esse contato ele tem que ser adequado. Então a gente tenta trazer uma programação que se adeque a esse leque imenso que a gente tem aqui de repertórios, de novo, de formações socioeconômicas, né, de possibilidades, etc. Então a gente faz espetáculos gratuitos, a gente faz espetáculos em que as pessoas pagam quanto elas acham que elas devem pagar, a gente faz espetáculos com valores já maiores, né? O ingresso mais caro do festival custa R$ 80, mas a ideia é que todo mundo tenha alguma forma de pagar meia entrada e que custe R$ 40. Aqui também a gente tem uma tradição que faz parte da nossa premissa, que é o seguinte: tem teatros que tem 2 andares, balcão, etc. Né? Comercialmente, normalmente as pessoas dividem esses ingressos por preço. A gente não quer fazer isso. Quem vai pegar o melhor lugar? Quem se programar antes. Quem chega antes vai pegar o lugar lá na frente por R$ 40. Quem deixar para depois vai ter ingresso lá em cima. O ingresso vai custar igual dentro da Mostra Lúcia Camargo, a gente não diferencia preço de ingresso. Tá dentro do conceito, né? Para todos. Exatamente, dentro do nosso conceito. Então, o artista que está na sala inusitada, esse cara tem o mesmo valor do que está na sala de espetáculo mais nobre, por assim dizer, né, por tradição, etc., Teatro Guaíra. Então, ele vai pagar 40 lá e 40 aqui, e 40 é o outro também. Então, eu acho que isso é uma premissa importante que permeia sempre, quando a gente está pensando em programação, permeia nosso pensamento, da forma como a gente vai conseguir realmente um festival para todos. E para todos ele tem a ver com isso, né? Com adequação no sentido de oferta e demanda, e repertórios, e formação e etc. Tá. Pra você não cansar muito, querido, vamos falar do festival agora? Eu tô zero cansado, tô achando uma delícia isso aqui. É mesmo? Tem que me achando uma delícia, então vai ficar até o final da tarde aqui. A gente tá de tarde, galera, gravando, é uma delícia gravar de manhã, assim, nesse horário. Agora eu queria saber uma coisa. Vamos de curiosidade, as pessoas adoram histórias e eu também, né? Por isso que a gente faz teatro. Você já passou por vários desafios nesse teatro, nesse festival. Por exemplo, na peça do Felipe Rich, colocar aquela água no Guaíra, aquilo tudo. Esse tipo de coisa, essa mega produção. Eu não sei se você se o elefante foi da tua época também, que botaram o elefante no Guaíra, ou essas coisas que ninguém imagina fazer. Dessa logística. Sim. Você tem história para contar de coisa que. Não, o que eu sempre falo, Fabíola e eu, a gente debate muito, e eu tô aqui desde o começo, a Fabíola está aqui há uma década, e tem esse desafio de tentar repassar a essência, trazer a essência, tenho certeza que a Fabíola pensa igual eu, assim, para trazer coisa que já viria para Curitiba, não precisa da gente. O festival serve para que a gente possa oferecer situações diferentes, inusitadas, marcantes, que seja único tanto para o público quanto para o artista. Então, né, o artista às vezes monta tem espetáculo, que é o nosso fetiche agora. Infelizmente, até hoje não consigo trazer. Mas, basicamente, o cidadão replica uma praia. A nossa curadoria assistiu isso na Bienal de Veneza, acho que no ano retrasado. E para nossa inveja, agora o Festival do Chile, o Santiago Amil, conseguiu levar esse espetáculo para lá. Mas é um espetáculo gigantesco. Então esse a gente ainda não conseguiu, mas muitos a gente já conseguiu, né? Na época da trilogia bíblica do Antônio Araújo. Exato. Foi a única cidade do Brasil, com exceção de São Paulo, que apresentou os 3 espetáculos. Aquilo deu problema, né? Em alguns lugares. Sim, veja, aqui a gente conseguiu convencer a Cúria Metropolitana a oferecer a Catedral de Curitiba, quando lá estávamos numa igreja bem afastada. Aqui a gente eles precisavam do hospital, a gente convenceu o pessoal a nos ceder 2 andares do prédio onde era a saúde pública, ali na Barão do Rio Branco. Aqui a gente eles precisavam do presídio. Isso. E a gente conseguiu montar em Piraquara. Tudo bem que a parte que a gente usou era uma parte em obras, mas o presídio funcionando ali, né? Então são desafios muito grandes que a gente enfrenta para fazer isso, mas
se não for assim, não precisa da gente. E é isso que eu falo o tempo inteiro. Se fosse fácil, não precisava da gente. Isso é uma... Eu não me expliquei só um pouquinho. Eu estava falando uma peça que chovia em cena no Guaíra. Tá? Isso, era... A pessoa não sabe. Nem todo mundo sabe. Eu Então esqueci. aquilo deve ter sido uma loucura fazer. Né? Mas sim, a gente montou toda a tubulação, passava uma caixa d'água, né? Quando a gente abriu com o Homem Vertente também, tem essa... Os vertentes da água. Tem diversos espetáculos que a gente fez aqui. Lá na década de 90, tinha um espetáculo com uma temática gay chamada O Melhor do Homem. Direção do Ulisses Cruz, com o Rubens Caribé, que faleceu há pouco, e com o Miriam Cortaz. E esse espetáculo estava no Teatro Renaissance, foi pautado pelo meu amigo Sérgio Lamberti, faleceu também, e depois, por pressão, foi retirado de cartaz. A gente decidiu trazer esse espetáculo para cá. E graças a Deus aqui em Curitiba a gente nunca enfrentou nenhum tipo de pressão por nenhum tipo de linguagem, ou de abordagem, ou de tema, mas aqui tinha também o desafio de colocar um cenário maior do que cabia no Teatro Paiol, para montar esse espetáculo. Então, além da questão forte do tema, de trazer um espetáculo, entre aspas, censurado, a gente teve uma adaptação de cenário ali. Eu me lembro sempre daquele filme Apollo 13, que em determinado momento o pessoal da NASA, o cara fala assim, vocês têm que colocar, isso é o que eles têm lá a bordo da nave, vocês têm que colocar esse quadrado dentro desse círculo, se virem. E ali foi mais ou menos isso, né? As portas do Paiol são estreitas, o cenário era gigantesco, então como é que se coloca em curva para fazer, enfim. E aí, em termos mais de posicionamento, a gente há 2 ou 3 anos fez um espetáculo que chamava... Como é que era? Como é que chamava? Direito. Basicamente, a gente pegou 3 espetáculos que também foram censurados. Michael Santini, Renata e Wagner. O Wagner é aquela situação que ele estava deitado nu, né? Sim. Direito... Como é que é? Direito... Eu não estou lembrando o nome, que teve uma... Eram 3 performances, né? Direito uniforme, direito público, então a gente fez o que é o seguinte, né? De nossa, né? De novo, você não viu esse performance mais isso. Nada da história do Brasil, todo mundo fala. Mas, né? O nosso... Do Menino Amor lá, né? Uma bobagem. Isso. Então a gente fez questão de marcar uma posição e mais fácil seria o quê? Seria não fazer, porque o espetáculo a gente coproduziu, a gente provocou que ele existisse. O espetáculo não ia existir. A gente pegou os 3 casos de cesseamento, de manifestação, não sei que é uma censura, mas de limitação de manifestação. Ele chegou a não poder apresentar, né? Mas na verdade, às vezes não sei se é uma coisa institucional, seja, pessoal de alguém com alguém, etc. Então, acho que censura é muito mais institucional do que aconteceu ali, né? Questão de entreveros, vamos colocar assim, vamos atenuar. Entreveros que não permitiram apresentações, pegamos personagens que estavam envolvidos nisso e falamos assim, por favor, né, monte aqui um espetáculo. Então, obviamente, mais fácil seria não ter se metido nessa confusão aí, mas a gente faz questão disso porque a gente acha realmente isso, que o festival tem essa característica e essa... como é que eu vou dizer? Essa atitude? Pode ser atitude, mas enfim, essa missão é uma coisa muito forte também, mas tem essa veia, né, de que a gente tem que fazer o que é difícil, porque o que é fácil... Essa identidade, essa... Identidade, boa. Então, o que é fácil, outros fazem. A gente prefere aqui o difícil. Então, nisso, a gente tenta montar espetáculos que não viriam para cá, que não se apresentariam e que não teriam espaço em outros lugares se não fosse a gente. Você sabe que eu fiz um espetáculo no banheiro, na reitoria, o Escramunaria. Você deve ter lembrado. Sim. E as pessoas ligavam para lá para saber se pingava alguma coisa, se dava para ir de salto, porque a peça era dentro do banheiro, né? Sentar no chão, assim. Mas graças a Deus, mas eu não tinha em outro lugar justamente por causa disso, da permissão de um lugar mais livre. Tinha que ser um banheiro, então...
Acho que você Não faz sentido no palco, né? coloca um movimento ali né, não aconteceria se não fosse esse tipo de atitude, e você tira da inércia o pensamento. Não, Nossa, entendida. não, e fazia total sentido, não tinha nenhum apelo. Sim. Total sentido. Muito pelo contrário, colocava luz numa coisa que as pessoas achavam que entendiam. Porque escravancia é o estudo do fim das coisas, não tem nada a ver com escatologia, né? Aham. Coisa nojenta. É o fim de alguma coisa. É teológico o termo. Enfim, o papo aqui não é esse, mas ali pode tudo. Eu realmente sou prova disso porque fiz uma peça no banheiro, fiz uma na piscina, botei uma tonelada de... Uma loucura. Fiz tudo isso no festival. Tenho bons encontros. Legal. Com a Claudete Pereira Jorge, fiz no Aham. Rubal, no Sucatão. Também era maravilhoso. Então tá, vamos seguir ali, porque me interessa saber, ó. Agora vamos falar desse ano. O que vai acontecer? O que você está preparando para nós aí? Eu acho que a espetáculo de abertura, ele diz bastante do que a gente está propondo para esse ano, que é um pouco desse discurso todo, né? Ele é o Hamlet montado por atores portadores de síndrome de Down do Peru. E também, né, não é um espetáculo fácil de trazer, porque a logística para o Peru já é difícil. A logística do Peru para cá, com pessoas com necessidades específicas, é mais complicado ainda. Colocar essa turma para abrir o festival é, é assustador para qualquer um, para eles também. Mas eu acho que isso mostra Só que uma atitude, né, de coragem. mostra aqui que é um festival para todos, né? E é um espetáculo encantador, emocionante. É difícil também, porque é um espetáculo não falado em português, ele precisa ser legendado. Inclusive, o espetáculo começa com a turma falando assim: olha, meu nome é tal, eu sou portador de síndrome de Down, eu sou ator. Talvez eu esqueça uma parte do texto, então vocês me desculpem. E talvez vocês tenham dificuldade para entender a minha dicção. Qualquer coisa vocês pedem para eu repetir, que eu repito. E assim eles contam a história do. Isso é inclusão, cara. Isso é inclusão. Isso, e eu acho que ela não precisa Não é ser. só estar junto, entendeu? Né? É incluir. É assim que a gente funciona, vamos se entender. Não é? É, é, É normal. é uma. Não tem acesso, né? Mas eu vou te dizer assim: a gente não escolheu o espetáculo porque ele tem essa característica. A gente escolheu. Não, eu te entendo. Eu tô falando da Bom, atitude, né? da atitude da, sabe? Na verdade, é um espetáculo muito bom, que vai encantar as pessoas. E é o que a gente mais quer. A gente quer que o festival comece com tudo, né? Eu coproduzi aqui o espetáculo do Paulo de Moraes, o Alice através do espelho. Você deve estar assistindo, né, Johnson? Maravilhoso. E esse espetáculo, ele tinha vários truques cênicos. Eu acho que eu posso falar, porque não há spoiler nenhum, depois de 20 e tantos anos, o espetáculo Tomara que volte, não sei se volta, mas ali. espetáculo começado. Cada também é difícil fazer igual. Não, mas enfim, o espetáculo descia por um escorregador, né? Então, ele gastava dois belos truques no começo, né? E ele usava a metáfora do jogo de truco, né? Ele gastava o gato, que em São Paulo se chama Zap, o gato e o espadilha na primeira rodada. Ele até. É um excesso de truques ali, mas ele causava um impacto tão grande que depois o jogo estava ganho. E o festival precisa um pouco disso, não, precisa, né, não é um jogo ganho, mas ele precisa começar com um impacto muito grande para justamente dar esse pontapé que faz com que as pessoas mudem o estado de espírito e que passem a falar do evento e a participar. Então, o espetáculo que a gente escolheu, de novo, não é pelo apelo, não é pela inclusão, claro que também é. Também é, mas é que uma, né? a gente precisa de um bom espetáculo. E esse é um, Tem a ver com o tema. é um bom espetáculo. E depois faz uma festa e tal, então o festival começa assim. A gente tem na curadoria. Dia 27 vai ser? Site evento de abertura, E aí, no dia 28, a E programação. onde vai ser? Teatro Guaíra. Tá bom. 8 horas. E a gente continua ali com a mostra de solos na Casa Hoffman, onde a gente foca mais ali o corpo, né? O corpo mais presente do que a fala. A gente tem espetáculo na rua, espetáculo holandês, tem muita interação com o público de novo, voltando essa questão de ocupar o espaço urbano. A gente monta 4 palcos para fazer espetáculos na rua, não de rua, sem contar outros 8 palcos onde o espetáculo
A linguagem de rua está presente. A gente tem ali musicais pro Bem Amado. A gente tem um espetáculo muito interessante que está praticamente esgotado já, que é o Ficções da Vera Holtz, para quem gosta do Harari, o Yuval Harari, o autor. É o espetáculo que eu mais quero ver. Experiente, eles fizeram um trabalho brilhante ali de adaptação dramaturgica e Onde é que está o tá espetáculo? no Guairão também. O Guairá também. As ficções, né? A Vera Holtz se faz um monólogo do espetáculo, então eu estou bastante curioso para ver isso. Tem o Grupo Corpo, para quem gosta da tradição, da dança. Tem outras danças para quem quer ver coisas menos conhecidas e reconhecidas. Tem... Puxa, eu estou sem a programação aqui na minha frente. Tá, eu tô com ela aqui. Então, Chaves Transgressores, a Invenção do Nordeste. Sim, sim, sim. Então, a curadoria analisou aí mais de 200 propostas que a gente recebeu e tentou trazer, como a gente faz um panorama. Qual o critério para trazer? O critério é a múltipla linguagem, é bastante focado no corpo. Você vai ver que tem bastante atração nesse ano focado no corpo. A gente já trabalhou com companhias, com repertório, com clássicos, e esse ano é mais voltado para essa questão do corpo, os limites do corpo. Não tem um corte regional, não tem um corte de cotas. Não temos ali o espetáculo do estado X, não traz por causa disso, né? O critério é esse. E, de novo, passando por qual é a chance disso aqui vir para Curitiba se não for no festival? Nenhuma. Então isso tem um ponto a mais ali quando eles vão fazer Esse movimento, todo mundo viaja para cá, né? Um polo de turismo. E aqui é importante dizer, Gerson, que a gente não tem nenhuma pretensão de dizer que são os melhores espetáculos. A gente não tem esse corte. São espetáculos que a gente selecionou por uma questão de linguagem e pensamento da curadoria, ponto. Tem espetáculos melhores que isso? Provavelmente sim, para alguns. Porque não tem melhor em arte, cara. Exatamente. Eu falo só agora, eu particularmente não gosto desse tipo de... Não é corrida de cavalo, que nem festival de Abeladinho, Então... Não é melhor cantor, é impossível. Exatamente, né? Meu filho... Para mim, que mais me emociona, daí é pessoal. Exatamente. Meu filho costuma perguntar, pai, qual que é o mais bonito, o azul ou o verde? Filho, qual você acha mais bonito, né? Eu posso achar o azul, você pode achar o verde. Então, meu filho está com 8 anos e ele tem o tempo inteiro tem comparado as coisas. E eu falo, cara, você pode gostar de um dia, outro dia, não existe aqui melhor. E vale, né? O caos aqui vale também para os espetáculos. Então, a gente não tem nenhuma pretensão de dizer que são os melhores espetáculos do ano passado, os maiores espetáculos do Brasil, os melhores atores. Esse é o tipo de adjetivo que a gente não utiliza, de maneira alguma. Né? A gente não tem nenhuma pretensão de dizer para os outros o que é bom, o que é ruim, o que é melhor. Aqui tem um recorte do que a gente entende que vai ser bastante diverso, plural, adequado para as audiências e com o objetivo de fazer uma grande festa, de trazer... De alguma forma te motivar alguma sensação, né? Isso. Porque o teatro, a arte é isso, não é questão de beleza, ser boa, ruim, é questão de fazer sentido. E o festival, mais do que tudo, quer ser uma grande festa, ou seja, o nosso convite é que as pessoas saiam de casa, vão para a rua. Se elas vão para o teatro, tanto melhor. Mas se elas não forem para o teatro, vão no restaurante, vão curtir a cidade, vão se encontrar, né? Vão encontrar outras pessoas, se encontrar, não, pelo amor de Deus, não no sentido interior, mas vão se relacionar, vão ver coisas diferentes, né? Aqui a grande característica das artes cênicas... Eu faço a metáfora da banda do Chico. A banda vai passar. Vamos para a praça. Eu acho que uma coisa interessante... Tudo floresce, tudo muda, o pipoqueiro sorri, é outra sinal. Eu acho assim... A gente precisa da pandemia. Esse ano que eu passei em Londres, por exemplo, a revista Time Out deixou de ser publicada impressa, agora era só online, mas toda semana tinha Time Out, era uma delícia receber e ler. E muitas vezes, até pela vida de estudante, preço, etc., eu não li nada, mas eram
conforto saber que aquela cidade me oferecia tanto, mesmo se eu não usufruísse daquela atração naquele momento. Eu acho que é um pouco disso que o festival quer criar, assim. Saiba que a tua cidade te dá isso, né? Curta, mas tem muita coisa acontecendo. É um lugar legal para você estar, é um lugar que tem assunto para você debater, é um lugar que tem pipoqueiro na porta das salas, que significa que tem sucesso, que tem gente, né? Tem gente consumindo a E como produção você falou, tem artística. espaço para todos os estilos, todos. É a ideia, né? E que as pessoas realmente se informem, porque, como a gente estava falando no começo, talvez a produção curitibana ela fique mais evidente nesse período, mas ela está em cartaz aí o ano inteiro. E ela é muito rica, muito profícua, muito atual, né? O artista curitibano, ele tem ganhado projeção cada vez maior fora daqui. Vide aí quantos profissionais que começaram suas carreiras aqui que ganharam o mundo, né? Sem dúvida. Então a gente tem um mundo aqui, porque a gente tem a oportunidade de ter contato com esses criadores aqui e às vezes a gente deixa passar. Então fica aqui esse chamado para que as pessoas consumam também a produção que a gente traz, que não viria sem o festival, mas também a produção que está aqui, porque ela tem bastante riqueza. Sim, porque acaba o festival e continuam muitas peças que fizeram uma ou duas apresentações do festival depois fazem temporada. Sim, muitas. Na verdade, a programação para a gente meio que começa a partir do festival, né? A gente estreia no festival. Criou-se essa tradição, né? E é legal que tem realmente essa percepção de que, né, as coisas dão esse start aqui. Mas, como se disse, né, o ano ele é muito cheio de atividades. Sim. Eu acho que uma das coisas que a gente tem por fazer aqui talvez seja facilitar a informação. Eu quero ir no cinema com minha esposa e com meu filho. Eu digito no Google Cinema Curitiba, não tem hoje um diretório que reúna com facilidade essa. Mas é por isso que eu tenho esse programa aqui, cara, para indicar a peça e fazer com que o cara conheça por dentro o que ele vai ver. Mas digo, como um diretório mesmo, sabe? Assim, aquela última página do jornal uma coisa mais. tinha o roteiro da cidade, em cartaz. Né, sem opinião, sem nada, para você dizer, ó, tal espetáculo tem Romeu e Julieta ali no Teatro Jorge Sada, exemplo, né? E os horários são esses. Né? É engraçado, mas a gente tem tanta informação e a gente não tem um funil dessa informação que nos facilite hoje. O aplicativo resolveria tranquilamente. Tem lá, porque é necessário mesmo. Tem muita opção no fim de semana. Às vezes a gente não sabe. Muita. E muito teatro que ninguém conhece, e muito teatro que não é teatro, que vira teatro, né? Alguém faz peça na casa de alguém. Dificuldade, né? E muita dificuldade. O festival é um lembrete e um convite para que as pessoas consumam. Tá. Agora, vou finalizar, mas eu quero acabar com uma outra curiosidade. Você já deve estar preparando os festivais da frente, né? O do ano que vem. Como é que funciona isso? Você viaja o ano inteiro atrás de espetáculos? Como é que é o processo? A informação ela chega pegada, né? Então as viagens elas diminuíram. E também pelo meu momento de vida e pela assunção aí da Fabiola, quem hoje viaja é a Fabiola. Mas sim, a gente mantém uma equipe dedicada ao evento o ano inteiro. A gente se relaciona com outros festivais pelo mundo para que a gente possa fazer coproduções e com produtores brasileiros para que a gente entenda os seus deles calendários, para que a gente possa também ser relevante na construção de espetáculos. Então a gente o festival, quando ele acontece, ele é um momento, né, ele é a ponta que aparece, sim, é a cabeça do monstro do Lago Ness, mas ele está vivo o tempo inteiro, submerso ali, enquanto a gente não está no durante, tentando entender isso, né? O festival ele depende muito, eu acho que um dos segredos da longevidade do festival é avaliar, entender e responder para o contexto. O que o público espera? O que a gente ainda não fez? O que a gente pode fazer que vá mexer, impactar? O que é imprescindível de espetáculo que aconteça aqui, que não pode faltar de maneira alguma? E assim a gente vai entendendo e vai tentando entregar. E esse exercício é um exercício constante. Não pode acontecer apenas 1 mês, 2 meses, 3 meses antes do evento.
Ele tem que estar continuamente em atividade para que quando surja a oportunidade a gente possa transformar em realidade, né? Então acontece de ter já marcado para o ano que vem ou para o outro ano? Sim, assim, o futebol tem, né, economicamente, ele tem uma dependência grande de patrocínios. Para a gente viabilizar patrocínio, a gente tem que se relacionar com o público, com esse público patrocinador o ano inteiro. Para se relacionar com esse patrocinador, a gente tem que propor. Para ter proposta, a gente tem que estar atento à informação e trabalhar essa informação. Então, tem atividade o ano inteiro. Agora, a última pergunta, eu te prometo, mas é muito importante isso. Você estava com o festival pronto, 2020, né? Uhum. Como é que foi essa fase de loucura, de ter que parar 2 anos, né? Conta um pouco pra gente, como é que foi esse momento? Foi um momento de muita compreensão. O festival parou. Porque você parou antes de determinarem que parasse. Isso foi bacana demais. Foi isso. A gente anteviu que a onda ia fechar, a gente ia tomar uma vaca ali, né? Isso. Então a gente achou melhor não entrar na onda. Então, o festival ia começar no dia 24. O Brasil teve uma ordem de fechar no dia 19. No dia 12, a gente anunciou que a gente não ia fazer o evento, a gente anteviu. E aí eu me lembro que no dia seguinte eu entrei no Bom Dia Paraná e o pessoal tava no estúdio lá, fechado e sem máscara, sem nada e tal. Ele falou assim, mas o que aconteceu? O que você tá falando? Olha, gente, tenho acompanhado aqui publicações internacionais e tal. Eu vi que tá tudo, é inevitável que chegue aqui. Não, qual é que é isso? Não sei o quê. Então a gente foi o primeiro evento a cancelar. E no primeiro momento causou esse estranhamento e até, não, peraí, quero meu ingresso de volta, quero meu cachê, quero patrocinador ligando assim, você tá louco? Como é que você faz isso, né? Obviamente a gente avisou os patrocinadores antes, né? Assim, você tem certeza que você tá vendo, né? Mas passada essa semana que tudo fechou, a coisa começou a acontecer, foi um período de compreensão total, né? O público entendeu e segurou os ingressos, os artistas toparam receber uma parte do cachê e não todo, o patrocinador honrou com o seu compromisso. Eu acho que esses 30 anos de trajetória nos tornaram muito, muito hábeis, não no mau sentido, no bom sentido, em negociar, em resolver negociando, em conversar, porque teatro é conversa, né? A gente tem que conversar com o artista para ele vir. É diferente de você ter um restaurante e comprar Coca-Cola. Você precisa conversar com a Coca-Cola. Ela vem. Coca-Cola custa, né, o fornecedor te cobra R$ 3 e a Coca-Cola vem. Quer saber se ela vai ficar no sol, na sala fechada, na geladeira? A Coca-Cola não está lá reclamando. No espetáculo de teatro, quando a gente vai negociar, eu vou, mas não é só o cachê, é qual teatro, qual data, qual condição, qual público, qual evento, qual patrocinador, né? Várias variáveis. Tem várias. Então isso nos tornou muito, muito cheio de calo, casca grossa nas negociações. Aprende com ofício, né, cara? Aprende fazendo. Né? Exatamente, né? E aí eu acho que isso, de certa forma, nos ajudou nesses 2 anos difíceis aí, e apresentar situações para todo mundo, tentar entender qual que era um caminho viável para todo mundo, para que a gente se ajudasse e passasse essa onda, né? Esse mar revolto aí que a gente passou, e conseguisse chegar na outra ponta lá vivos, né? Então foi um momento bastante difícil, bastante desafiador, mas do qual eu me orgulho muito pelas decisões que a gente tomou. E muito Agora com online no outro ano? a gente fez algumas coisas online para manter o evento vivo, para manter o evento com relacionamento, né? Tinha questões formais que nos obrigavam a isso também, mas teatro é contato, né? Não tem. Tudo bem, o pessoal fala que a gente criou esse modelo híbrido e tal. Eu tenho minhas dúvidas. Porque a gente pode chamar o teatro online de teatro se a gente chama de outra coisa. Daqui a pouco vai ter o Teatro Multiverso, que você vai estar na tua casa também. e ver a peça lá. É verdade. Vai ser assim. Mas não é teatro, é outra coisa. São híbridos. Exatamente. Né? Querido, eu quero agradecer a você, porque está na minha frente, mas a toda a tua equipe, tá, que trabalha para que esse festival aconteça. Porque é muito importante para nós, artistas, né?
Para gente que fomenta a arte também, que é ator, já sabe, eu sou freguês do festival, tanto como participar, como espectador. Ele me ensinou muito, eu vi as peças mais lindas. Eu devo muito ao festival na minha formação. Então, te agradecer, ter essa oportunidade de estar aqui cara a cara com você. Eu que agradeço aí, Gerson. Muito obrigado, cara. E para avisar que a gente vai cobrir o festival, tá? Bacana, muito importante, né? Vai ser muito legal. Quero lá estar. Nada a fazer o festival se as pessoas não se envolvem, então você tem essa então, difusão. Extraordinariamente, a gente vai ter todo dia live para falar sobre alguma peça que eu vi, indicar, conversar com os artistas. Tudo. Muito legal. Chamo todo mundo para participar. Legal, Gerson. Obrigadão, cara. Essa alegria e felicidade. Muito obrigado, a gente merece. Obrigado, querido. Tá? Obrigado, gente. Semana que vem tem alguém ligado ao festival que a gente vai trazer aqui, que ainda não sabe quem, porque as coisas vão acontecendo no caminho. Tá bom, queridos? Então não esqueçam. Dia 27 de março, estreia no Teatro Guaíra, é isso? Isso. Tá bom. 27 com Hamlet. Oi? Com Hamlet. Hamlet. Tá. Com a companhia? Sabe que eu não sei o nome da companhia, mas é a companhia peruana, apresentando Hamlet de uma forma muito doce, muito lúdica. Muito lúdica. Uhum. Isso aí. Não percam, imperdível, gente. Tchau. Até a semana que vem ou a qualquer momento, porque agora vai ser quase diário. Tá? Beijão. Tudo de bom. Valeu. Para continuar propagando a arte de artistas da mais alta qualidade, o Monodrama sobrevive de contribuições. Você pode nos apoiar, mas só se desejar. A chave Pix do canal é canalmonodrama@gmail.com. Ah, e não esquece de deixar teu comentário. Até a próxima.